Olímpio, eu pedi a palavra inspirado no que Vossa Excelência tem sustentado há meses dessa tribuna, com muita coragem, com muita ousadia. Não tem mais como nós não ouvirmos as vozes das ruas do povo brasileiro que de forma legítima pede que esse Senado haja com relação a muitos assuntos. O senhor colocou alguns aí. A questão da PEC da segunda instância, amanhã na CCJ, é uma expectativa enorme do país para essa votação. Eu até tomo a liberdade de pedir, não custa nada pedir aos meus colegas que estão aqui, senadores, não custa nada pedir, para que, como as posições são posições definidas, a gente não tem muito mistério com relação ao texto, ao artigo, que a gente nem peça vistas, que a gente não prorrogue mais essa decisão para a semana seguinte, que a gente vote amanhã na CCJ para trazer a noite para cá. É a hora da verdade. Eu não sei se Vossa Excelência viu essa entrevista aqui do seu jornal lá, de São Paulo, é a Folha, que deu uma matéria grande com Eduardo El-Haj, que é o coordenador da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Eu vi a matéria. No Rio de Janeiro. Uma entrevista imperdível, que se aprofunda. Sabe o que é que ele abre aspas aqui? Com toda razão, ele diz: muito obrigado, presidente. Pouco se vê o Senado, mesmo em casos que transbordam da competência do Supremo, fazer alguma coisa. Isso é um tapa na cara da gente, com razão. O pessoal está pintando e bordando no Supremo Tribunal Federal. Perderam a noção completa. Amanhã tem outro julgamento. O senhor tem dúvida do julgamento de amanhã? Já amanhã tem outro julgamento do COAF. 6-5 contra o Brasil. Tem amanhã outro julgamento, Major Olímpio. Senador Major Olímpio. Os dados do COAF, as investigações de autoridades influentes, com parente de ministros, pessoas importantes, poderosas. Amanhã, o Supremo. Mas eu não espero mais pelo Supremo não, Major. Eu não espero mais pelo Supremo. Nós podemos falar pelo Senado. E chegou a hora do Senado deliberar. Deliberar sobre os pedidos de impeachment nas ruas de São Paulo, nas ruas do Ceará, nas ruas do Brasil inteiro. Nós tivemos, senador Flávio Arnes, lá do seu estado do Paraná, a população pedindo a deliberação, não está querendo condenar ninguém não, está querendo apenas que seja deliberado. São dezenas de pedidos de impeachment de ministros com fatos determinados. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Nós estamos aqui para trabalhar. E não tem pauta mais importante, senador Major Olímpio, não tem. Não me venham dizer que pauta econômica hoje, por mais que nós tenhamos uma crise social com 13 milhões de desempregados, mas a pauta mais importante do país é a moral, porque tudo desemboca na pauta moral. Votamos a reforma da Previdência, tem outras reformas para votar, tributária, tem reforma administrativa, mas não vamos mais empurrar, se não votar a pauta sobre a ética desse Brasil. Então, parabenizar Vossa Excelência pelo discurso, e nós estamos juntos nessa jornada. Eu tenho certeza que a sabedoria, o bom senso vai reinar nesse plenário, na CCJ amanhã e no plenário, se Deus quiser, essa semana ainda, é a minha expectativa. Antes de concluir, passaria ao senador Lazier, que estava lá para fazer uma consideração. Obrigado, senador Olímpio. Nós temos a plena consciência de que a solução para esse problema, para esse cavalo de pau jurídico que o Supremo deu e continua insistindo em dar outros cavalos de pau, está no Senado.
está em nós mesmos. Nós temos que encontrar a solução. O país, como o senhor disse, espera do Senado um gesto do tamanho de sua grandeza, que é pôr freios no Supremo. Apenas o Senado, unicamente o Senado, tem essa prerrogativa. O senhor falou em dever e obrigação. Nós temos o dever, a obrigação e a prerrogativa. E a felicidade e a graça de poder fazer isso. Eu ouço atentamente o seu discurso, concordo plenamente com ele e só reforço, dizendo que este Senado tem a rara oportunidade de fazer um gesto de grandeza, de mostrar para a nação que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, que eles não são semideuses. Vou continuar lhe ouvindo aqui, Major. Eu agradeço. Major Olímpio, quero me integrar ao pronunciamento de Vossa Excelência e enfatizar que o Brasil não aguenta mais. São multidões e multidões que têm se reunido nas ruas, nas praças, pedindo o restabelecimento da prisão em segunda instância. E uma população que começa a cobrar diretamente do Senado Federal. Nós estamos sendo acusados nas mídias sociais de que o Senado é leniente, vem sendo omisso, não tem cumprido a sua missão. E nós não podemos mais continuar com esta pecha. Realmente nós não estamos sendo leais àqueles que nos mandaram para cá. De tal modo que essa matéria da segunda instância é indispensável. Esta PEC não pode esperar mais. Da mesma forma, as manifestações da população brasileira com relação aos pedidos de impeachment. Fui olhar na mesa do Senado, lá estão 7 pedidos de impeachment contra o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Tem 5 deste ano, 5 pedidos de impeachment contra Gilmar Mendes, que é um escárnio à sociedade brasileira pelas diatribes, pelas irregularidades que tem cometido. Tem 5 pedidos de impeachment também deste ano de Alexandre Moraes, com relação ao presidente do Supremo, as manifestações, os atos ilegais que tem cometido. Nós poderíamos passar aqui uma tarde descrevendo, eu fico com apenas alguns e rapidamente para não tomar mais tempo. Desde que determinou um inquérito para investigar acusadores contra o Supremo, o presidente do Supremo não tem essa prerrogativa. Ele tinha a obrigação de provocar o Ministério Público. Ele não o fez porque ele não confia no Ministério Público. Entretanto, o recurso a que ele foi é ilegal. Eu posso lembrar aqui também a retirada de processos acusatórios contra réus da Lava Jato, retirando do Supremo e passando para o Superior Tribunal Eleitoral, que não tem estrutura, portanto não vai acontecer nada. Mais adiante, uma outra irregularidade liderada pelo presidente do Supremo, inventar uma outra ordem para as razões finais nos processos penais que estão no Supremo. Ora, não existe previsão legal dizendo que os delatados devem falar depois dos delatores. Não há previsão no Código de Processo. É outra irregularidade. Mais recentemente, esta requisição dos relatórios das atividades financeiras, também não há previsão para isto. Isto é imiscuir-se naquele órgão que tem exatamente a obrigação de controlar, um órgão que foi há pouco tempo sufocado por uma suspensão de funcionários, tanto do Escoaf quanto da Receita. Portanto, há um mundo de irregularidades cometidas pelo presidente do Supremo. É cabível, portanto, esse processo do impeachment. E eu estou aqui pedindo ao presidente do Senado, que está aqui à mesa, que permita que a mesa do Senado, que não se reuniu uma vez sequer nesse ano que está terminando, que a mesa do Senado possa deliberar sobre a abertura de impeachment de Toffoli e de Gilmar Mendes. Era isso que eu queria dizer, senador Olímpio.
Encerrando